Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Hoje nós vamos falar sobre derivação implícita. Tá? Então, a derivação implícita, ela é um método de derivação que permite que a gente derive funções onde a variável não aparece isolada, uma variável não aparece em função da outra. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu tenho y igual a 2x² menos 3, a gente diz que ela é uma função explícita. Como a gente não tinha visto derivada implícita até o momento, estava presumido que todas as funções são explícitas. Então o que a gente faz numa função explícita? Deriva o y, colocando y' e o x do outro lado a gente deriva pelos processos que a gente já viu. Regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, enfim, todos os métodos de derivação que a gente já viu até o momento. Então sempre que a gente puder escrever o y em função do x ou o x em função do y, a gente está dizendo que é uma função explícita. E a função explícita deriva-se pelo método tradicional. O que é uma função implícita? Veja essa equação aqui. Ó. 4x² menos 2y igual a 6. Ela define a mesma função, tá? Só que escrita de uma forma diferente. Veja, 4x² menos 2y igual a 6, se eu optar por isolar uma variável, e por exemplo optar em isolar o y, eu vou ter 4x² menos 6 igual a 2y, certo? Troquei o y de posição, ficando positivo, e o 6 trocando de posição, ficando negativo. Se eu passar esse 2 dividindo, eu vou ter o y igual a 4x² por 2, menos 6 por 2, 3, que é exatamente igual a essa função inicial. Só que aqui é uma função explícita e aqui é uma função implícita. Por quê? Porque nós não temos o y escrito diretamente em forma de x. Existem duas formas de funções serem implícitas. Uma é apenas a forma escrita, ou seja, ela está escrita de uma forma implícita, mas se a gente manipulasse poderia chegar numa explícita. E existe uma outra forma que é quando a gente não consegue, por definição e nem por manipulação, deixar ela escrita da forma explícita. Tá? Então, esse aqui ó, é um caso que a gente poderia derivá-la implicitamente, deixando ela do jeito que ela aparece, ou a gente poderia manipular. Tá? Como que a gente vai fazer uma derivação implícita? Tá? Então, vou colocar uma regrinha aqui, que não é bem uma definição. Né? Na derivação implícita, o que a gente faz? Deriva o x. Normalmente, eu estou falando do x porque normalmente a gente vai partir da premissa que nós temos uma equação y igual a f de x, tá? Mas poderia ser x igual a f de y. Então a gente deriva o x normalmente, o y a gente deriva e acrescenta a notação y'. Opa, deixa eu corrigir isso aqui, ficou um y fatorial. Y'. Tá? Então, o que vai acontecer quando a gente tiver uma função para derivar que está escrita de forma implícita? A gente vai, deriva o x pelos processos normais, o y a gente deriva pelas regras de derivação normal e acrescenta a notação y' ao final da derivada. Então, por exemplo, vai derivar 2y implicitamente. Deriva o 2y, que é 2, e para representar que ela foi derivada implicitamente, coloca o y'. Então fica 2y'. Tá? Fora isso, nada mais. O objetivo, no final, é isolar o y'. Quando a gente isola o y', ela fica exatamente igual a uma equação que foi derivada explicitamente, né? Que a gente tem lá o y igual a alguma coisa, deriva enquanto o y'. Então, a ideia e o processo é de levar a derivação implícita para ficar exatamente igual à explícita. Só é a mesma função, só que escrita de uma outra maneira. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Verifique a derivada da função y² mais 3y menos 4x³ igual a 5x mais 1. Essa aqui é uma função que ela é implícita
por dois motivos. Tá? Ela é implícita pela forma que ela está escrita, porque não tem nenhuma variável isolada, e ela também é implícita porque não dá para isolar. Então, se a gente tentasse isolar uma variável, a gente não ia conseguir, porque tem dois termos de y com graus diferentes e tem dois termos de x com graus diferentes. Se vocês quiserem fazer como exercício, tentar isolar uma das duas, vocês vão ver que não vai conseguir, porque o y fica em função dele mesmo, ou o x fica em função dele mesmo. Aí não funciona. Então, vamos derivar implicitamente, tá? Então, derivando implicitamente. Então, vamos lá. Os termos de x derivo normal e os termos de y derivo pelas regras de derivação usuais e acrescento y'. Objetivo final, isolar o y'. Então, derivando o y na quarta, vai dar 4y ao cubo, y', que é uma derivação pela regra da potência, o y' porque é implícito. Derivada do 3y é 3, como foi derivado implicitamente, o y' acompanha. Daqui para frente não tem mais y, então derivo tudo pelo método tradicional. Derivada do menos 4x ao cubo, menos 12x², igual. Derivada do 5x é 5, derivada do 1 é 0. Vou deixar na esquerda só os termos que tem y', então vai ficar 4y ao cubo y' mais 3y'. O que não tiver y' passa para a direita. O 5 já estava ali, o menos 12x² passa para cá, trocando sinal. O objetivo é isolar o y', então eu vou colocar ele em evidência. Y' vai para evidência, 4y ao cubo y' por y' vai dar 4y ao cubo. 3y' por y', 3. Do lado direito permanece a normalidade. Próximo e último passo, passa dividindo. Y' é igual a 5 mais 12x² dividido por 4y ao cubo mais 3. O y' depende do x e depende do y. Resultado final. Beleza? Está bem escrito, não tem mais nada para simplificar, não tem nada para cancelar. Então a ideia realmente é esse passo a passo. Tá? O que ela tem diferente de uma derivação normal? Esse termo aqui, que foi implícito, que é esse y que eu derivei, e esse termo aqui, que é implícito, que é esse y que nós derivamos. Resumidamente, deriva o x normal, deriva o y acrescentando o y' ao final de cada elemento, e depois no final isola o y'. Não tem segredo na derivação implícita. Nós vamos ver depois que tem alguns casos que fazer a derivação implícita é mais prático do que fazer a derivação da função explícita. Tá? Tem alguns casos que ela facilita bastante o processo para a gente. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.